Olá, terráqueos! Como é que vocês estão? Eu sou o Rogério Vilela e está começando mais um Inteligência Limitada, o programa onde a limitação da inteligência acontece somente por parte do apresentador que vos fala. Sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e com a vida muito mais mitológica, não é, Kratos? Muito mais, né? A sua... O que você já fez de mítico? Mítico? É. Não, eu sou tranquilo. Nada mítico. Nada mítico. Pô, mas com o nome de Kratos? É só o nome, só, né? O nome não representa a tua vida, Mas então. o que é ser mítico? Oh, um final de semana mítico, você capota o carro, sai vivo, transa com 3 garotas Caramba. e ganha uma bolada de dinheiro, chuta Ah, então aí eu só não ganhei a bolada de dinheiro. E não tem uma vida mítica. Isso Se é assim, né? Isso é o seu final de semana normal. O padrão, né? O padrão. Então, para pessoas que não têm essa vida mítica, como que eles podem participar dessa live maravilhosa? Como essa live é muito especial, a gente vai dar prioridade para pessoas especiais que são os membros do canal, né? Então, para quem ainda não for membro, tem que tornar-se membro, porque fica sabendo com antecedência quem estará aqui e pode mandar sua pergunta. Fechou, então já dá like. Agora, no final, se você não gostar, tira o like. Mas falar sobre mitologia, eu duvido que você vai tirar o like, porque, tô conversando aqui com os caras já antes de começar o programa, tem assunto pra caramba, não tem? Vai falar do Saci Pererê também, da Moça Cabeça ou não? Aí é folclore, né, cara? Aí é outra coisa. É porque eu conheço mais esses daí. Eu era chamado de Curupira quando eu nasci. Eu nasci com o pé pra torto? trás. Eu também. Pra trás, assim. Curupira foi a primeira pessoa que fez o Moonwalker, né? Foi. Né? Sim, exatamente. Normalmente eu já fazia o Moonwalker, né? E o gritinho, será que foi ele também? Também, né? Deve ter sido. Quando pisava porque era descalço, né? É, Pisava ué. no espinho. E lembrar também o pessoal de quem ainda não se inscreveu, se inscrever, né? Pra gente poder bater 6 milhões ainda esse Meta ano. de 6 milhões aí. Então, obrigado vocês que se inscreveram e chegamos a 5 milhões. Mas a gente percebeu que 40% das pessoas que assistem nossos podcasts não são inscritos. Ou seja, 40% é gente pra caramba. Então se inscreva, que aí o canal fica maior. É. E também você falou que com 5 milhões ia saltar de paraquedas e com Sim. 6 vai ser de bang jump. Não, bang jump eu não tenho coragem. Cara. Não. Paraquedas até vou, mas bang eu jump também não. não dá, cara. É difícil. É um suicídio que não rola. Ô, pessoal, é o seguinte. Primeira vez, vocês estão vindo aqui, então tem 2 missões. Primeira é se apresentar pro povo e depois é me dar um presente que eu sou interesseiro. Então, a primeira é aquela. Comece se apresentando e eu quero meu presente, cara. Eu sou o Guilherme, conhecido como Guilherme Analisa no YouTube, no meu canal. Você analisa as paradas. Pois é, eu comecei falando de filmes, fazendo análises cômicas e tal. Mas depois eu acabei migrando, eu faço... Na verdade, o meu canal é uma bagunça, né? De tudo quanto tipo de conteúdo. Mas o que mais acabou dando certo por vários anos foi um quadro chamado Mitologia, onde eu apresento de uma maneira muito didática, moderna, para o público atual, as histórias da mitologia greco-romana. Por isso que, provavelmente foi através disso que você acabou me encontrando. Exato. E meu presente? Então, eu fiz vídeos de coisas diferentes, né? Às vezes um conteúdo flerta com o outro, mas eu tinha uma vontade de fazer um vídeo falando sobre vampiros, sobre a história do vampiro. E eu falei, cara, mas na verdade surgiu 7 anos atrás, quando eu fiz um vídeo, uma análise do filme do Crepúsculo, e daí eu fui pesquisar um pouco sobre aquilo, né, para fazer uma comparação, né? Aqueles vampiros também são um vampiro estranho, né? Então, justamente, eu queria fazer uma comparação, olha só, para quem só tem essa referência, o vampiro clássico seria assim. Tá. Eu comecei a pesquisar, comecei a escrever, e comecei, cara, isso aqui tá muito grande, não dá pra pôr isso aqui. Aí eu cortei e coloquei na gaveta. 5, 6 anos depois eu falei, ok, agora eu quero roteirizar, e daí eu fiz o que foi facilmente o vídeo mais difícil, mais longo, mais trabalhoso de fazer, um vídeo que tá no meu canal chamado A Evolução do Vampiro, mais de 40 minutos, contando desde a origem mitológica da criatura, passando pelo vampiro literário, passando pelo cinema, pela influência na cultura pop. E eu falei, cara, eu quero mandar ver, eu vou pegar uma iluminação legal, vou pegar uma roupa, comprei um negócio, mudei para fazer um negócio com ambientação. E daí aproveitei, comprei um crânio de resina. Uma produção. Comprei um crânio de resina, comprei uma réplica de morcego e eu comprei também o dente. O dente, cara. E aproveita que ainda Você não gastou nada com esse dente, porque isso daqui, cara, vem chiclete. Não, então, mas aproveita que ainda tem um pouquinho de baba. Ele usou hoje. Exato aí. Pra você. Tá no vídeo, pode assistir que tá no vídeo. Tá, olha aqui, ó. Aqui. Obrigado, hein? Nossa, aqui, ó. Já vou pendurar aqui, ó. Legal. Oi, depois eu penduro aqui. Vai ficar aqui penduradinho. É isso? Uhum. Agora é contigo, tua câmera é essa daqui, ó. Fica à vontade. Bom, eu sou o Júlio Camacho, eu sou psicólogo, sou escritor. Na verdade, de um bom tempo pra cá, tô me dedicando a roteirizar.
E é isso que me traz aqui na minha parceria lá com o Guilherme. E o presente que eu trouxe para você é menos vampiresco, né? Na verdade, a Fabi várias vezes falou para mim de trazer o presente. Ela falou mais de uma vez. Eu falei, pô, tem que levar mais de um presente, né? Porque cada vez que ela me pediu um presente, Nossa, eu trazia um que a diferente. galera às vezes esquece, então ela fica lembrando sempre, assim. E aí, assim, como ela pedia, eu vou levar mais. E aí eu pensei assim, bom, presente inútil. Falei, cara, eu vou dar um livro. Aí, pô, mas livro é inútil? E eu tava pensando o seguinte, cara, o livro, ele é absolutamente inútil se ele não for lido. Então, na verdade, eu atribuo a você, Vilela, a inutilidade desse presente. Se você quiser fazer ele inútil, é só deixar na prateleira, não ler. Caso queira trazer algum tipo de utilidade, 2 livros que eu escrevi há um tempo atrás. Um sobre marcialidade. Autopromoção safada. Mas é óbvio. Aí não é inútil, né? Aí você tá quebrando as regras do programa. Isso aqui é presente útil, né? Tá, então tem inútil aqui. Ah, que é pra boa. onde a gente Não, vai. mas o livro é ruim, não tem problema. Tá, é por isso. Que é pra onde a gente quer ir. Na verdade, com essa série que a gente tá bolando. Aqui, ó. E Hollywood. fica pro estúdio aí. Boa. Isso daqui vai ficar legal também, hein? Pregar aqui depois em Cratsol, vai ficar legal aqui, ó. Ele parece que encaixa bem nesse estúdio. Ó. Não, tem tudo a ver. Valeu demais. A gente tava conversando antes aqui, então a gente vai falar sobre mitologia greco-romana, falar um pouco das outras mitologias, citando as outras que tem, a importância da mitologia na vida de hoje, como ela impacta a vida de hoje, e contar algumas das histórias, cara, tem histórias famosas, mitológicas, que a gente conhece, ou conhece pouco, ou conhece algo sobre, e no fim, fazer uma adaptação para a vida real, né, desses contos mitológicos sem os poderes, né, como seriam esses contos sem seres poderosos, sobrenaturais. Então, acho que eu primeiro falar isso, né, o que é a mitologia, o que se enquadra dentro de mitologia, se religião está dentro de mitologia, ou só religiões mortas, o que é uma mitologia, porque algumas mitologias eram religiões, né, no Sim, passado, e como ela impacta no dia de hoje, né? Uhum. Eu digo que tem 2 significados, né? Hoje em dia, pelo menos, a mitologia pode ser o estudo dos mitos, né? Se for ver, tudo tem logia no final, Sim. é o estudo. Biologia, o estudo da vida, geologia, o estudo da terra, tudo, né, do grego. É. Então, mitologia, o estudo dos mitos, mas também tem o significado de um conjunto específico de mitos. Então, mitologia grega, mitologia nórdica e tal. Sendo que o mito, né, como você gosta muito de explicar, né, que ele simplesmente significa é uma história, é uma narrativa, e que dentro do contexto da mitologia, os mitos eram usados, né, para explicar fenômenos que as pessoas ainda não eram capazes de entender. Eu digo isso no meu primeiro vídeo, né, quando os povos nórdicos, os vikings, eles escutavam um trovão, eles falavam que era Thor passando com a sua carruagem pelos céus, para tentar explicar isso. Então, isso Não era uma metáfora, eles realmente acreditavam nisso. era a maneira deles de Explicar. explicar os fenômenos. Você falou, Vilela, dessa relação da mitologia com a religião, por exemplo, né? É. Assim, em grego, mitos é literalmente fábula. É história, pode ser narrativa. E logos é aquele saber sobre aquela coisa. Então, na verdade, assim, a mitologia acaba sendo assim, uma organização dessas histórias. Em paralelo, nessa época que falava de Zeus, de Poseidon, de Atena, aquilo era religião para eles. Mas a religião tem a ver com os ritos, né? Com a maneira com que eles operavam a relação deles com aqueles deuses. A mitologia é uma coisa que vem depois. São as histórias que são contadas para montar e para preservar, inclusive, aqueles ritos. Então, assim, muitas vezes a gente até fala, no Ocidente, algumas pessoas se ofendem quando a gente fala mitologia cristã, por exemplo. Isso não tem nada de pejorativo. Na verdade, assim, a mitologia cristã tem a ver com as histórias que são contadas sobre o próprio cristianismo. Entendi. Dentro disso existe a religião, e a religião tem seus ritos, tem seus atos. Então essa religião ela tem a ver com o ato, com a fé e com a ação. A mitologia tem a ver com a narrativa, com a maneira com que você constrói as histórias que vão ficando para depois. Exato. A minha visão, para simplificar isso, é que, sim, tem tudo a ver uma coisa com a outra, religião e mitologia. O que separa uma simplesmente é a crença, é a fé. Então, se você pega a mitologia, aquele conjunto de mitos, por si só, é um conjunto de histórias que você lê. Agora você pega, adiciona uma dose de crença e de fé. Você tem uma religião em cima daquilo. Lógico, e daí o pessoal inevitavelmente acaba se ofendendo. Mas como assim tá comparando? Mas, independente do que tá certo e o que tá errado, a lógica, a explicação dos termos é essa. Entendi. E o impacto da mitologia nos dias de hoje? Total. Se você vir, por exemplo, a gente usa no dia a dia termos como fulano é narcisista.
Fulano tem um complexo de Édipo. Só para dar 2 exemplos. Psicanalista, né? Não, mas está no senso comum, né? Sim, não, claro. Tá no senso, o tempo inteiro, a palavra narcisista está em voga, né? Tá na moda, quase. Né? Então, assim, você vê que o tempo inteiro está ali por baixo. Né? A gente faz costa com o Oceano Atlântico, né? Que vem de Atlas. Entende? Assim, Não, o próprio... Se dá para entrar um pouquinho nisso, que eu acho que tem várias curiosidades legais. O Atlântico vem do Atlas, realmente. Atlantis também vem do Titã, Atlas. A primeira referência que eu tenho, que eu penso nos Atlas, né? Aqueles com os livros que tem mapas do mundo, sim. né? Os Atlas. E daí depois eu falei, nossa, esse deus, esse Titã tem esse nome. Daí eu fui pesquisar por quê. Primeiro, é porque o Atlas é o Titã que foi condenado após a titanomaquia, a guerra dos Titãs, no início da mitologia grega. E também em nome de um disco do Titãs. Exatamente. Dos Titãs. Foi condenado a carregar o planeta nas costas. Então, como ele carregaria o planeta nas costas, então olha só, ele tem o mundo, ele tem todas as regiões ali. Só que essa é uma visão errada, na verdade, porque Atlas não carrega o mundo nas costas. Tem uma música do Coldplay que fala do Atlas, eu carregaria o mundo por você. Mas o Atlas não carrega o mundo. O Atlas carrega o céu, a abóbada celeste. Mas como teve uma estátua que foi feita pelos gregos ali um pouco antes de Cristo, e daí, como é que você vai fazer uma estátua de alguém segurando o céu? Porra, não tem como. Então ele falou, tá bom, então eu vou fazer tipo um mundo para representar. Só que daí ficou. E daí, então o Atlas segura o mundo. E daí lá por 1500, quando foram surgir... Bati na lâmpada, né? Não. Aí quando 1500, quando começaram a fazer mapear o mundo e tal, o cara lá, o cartógrafo, foi... vou chamar de Atlas isso aqui. E pegou e ficou até hoje. Entendeu? Inclusive, o lugar onde o Atlas supostamente ficava carregando o céu era no norte da África. Que até tem as histórias, passa o Hércules, num dos trabalhos dele vai passar por lá. E essa região é conhecida até hoje como a Cordilheira do Atlas. Enorme. Então, e voltando ao assunto dos nomes, né? Os planetas, né? Os planetas, sim. O sistema solar todo, do Sol até Plutão. Plutão ainda é planeta? Não, é um planeta não. Foi rebaixado. Foi né? rebaixado faz Não sei, rebaixam, depois falam que é de novo. Já Ele não sei é muito convenientemente, já que é o Hades, né? Foi rebaixado para planeta não. São todos nomes, só que as pessoas não reconhecem, não chamam tanta atenção, porque são os nomes romanos. Por isso que as pessoas não se tocam. Mas, por exemplo, Mercúrio é o deus Hermes, o deus dos viajantes. Vênus é Afrodite, deus do amor, da beleza. Terra é a Gaia. Literalmente, Terra é o nome romano da deusa Gaia. Aí você tem Júpiter, é Zeus. Júpiter é o maior planeta do sistema solar. E Zeus é o rei dos deuses. Aí você tem Saturno. Saturno é Cronos, o pai de Zeus. Aí vem... O próprio Sol, Hélio, né? Sim, exatamente. Aí Netuno é Poseidon. Esse até muita gente conhece porque tem filme. O Netuno até que é um nome um pouco mais conhecido. Aí Urano, que se não me engano ainda é o nome grego do deus. Urano é o único do sistema solar que usa o nome grego. Exato, sim. Como planeta, e daí, como a gente estava falando, né, o Plutão, que por um tempo foi um planeta, é o Hades. E que isso aqui como planeta, depois de certo, os cientistas analisando, os astrônomos, viram que esse planeta é muito pequeno. Entendeu? Foda, você é muito baixinho, cai fora, né? E daí, só que isso tematicamente é maravilhoso, porque esse planeta ter sido rebaixado e é o planeta mais longe, mais distante e que foi rebaixado, tipo assim, que não é mais um planeta. Por quê? Plutão, na mitologia grega, é o Hades, é o deus do submundo. E ele é um deus que foi, pelo menos nas versões mais conhecidas, tipo assim, sacaneado, né? Traído pelos irmãos na hora de escolher os reinos. E ele foi, tipo assim, teve que ficar com o pior, com o submundo. Literalmente rebaixado, né? Literalmente rebaixado e tendo pra cuidar lá. E é uma área que ninguém gosta. Nenhum dos deuses queria ser o deus do submundo. Pô, eu quero ser o deus dos céus. Eu quero ser o deus dos mares. Ele teve que ir pra lá e se virar. E ele é um deus mal visto, entendeu? E que ninguém convida ele quando eles vão fazer os banquetes no Olimpo, não sei do que. Ninguém... Não que eu acho que o Hades quisesse isso, nem que quisesse participar. Mas não convida. Então a ideia de que Plutão foi deixado de lado, foi jogado para escanteio e ninguém, tipo assim, foda-se, Plutão ficou pro lado. Ser o Hades é coincidentemente muito temático. Entendi. E Vilela, só um dado, eu conheço bem o Guilherme, você já notou que o preferido dele é exatamente o Hades, né? O entusiasmo que ele fala desse deus. Dos outros ele pegou, passou Florental, Beltrano Netrão, mas esse é mais legal, é mais especial, que de fato é o deus preferido dele. E aí, gente, por onde a gente começa então? Que histórias a gente pode falar? A mitologia
greco-romana não é mais antiga, né? Tem mitologias anteriores a ela. Ah, não, sim, com certeza tem. Tem um, comentando agora, o meu lado nerd falando, né? Tem um jogo, se não me engano é do Forgotten City, um jogo de computador, de videogame, Sei. que ele tem eu gosto já dando um puto spoiler do jogo, né? Mas que a ideia do jogo é que você vai explorando, começa num contexto romano, de deuses romanos, e daí você vai explorando as ruínas, e daí você vai vendo que essa cidade foi construída em cima de uma cidade que venerava deuses gregos, mas são basicamente os mesmos deuses, para quem não sabe, né? Os deuses gregos e os romanos são praticamente iguais os mesmos, só que com nomes diferentes, né? As pessoas falam assim, os romanos copiaram. Não é que eles copiaram os gregos, é um processo, quase uma simbiose. Vai sendo um, você não sabe onde começa um, onde termina o outro, as coisas vão se misturando, enfim. E daí você vai descobrindo que embaixo você tem essas ruínas de uma cidade que cultuava os deuses gregos. Mas daí você continua explorando e você vê que ela foi construída em cima de ruínas de uma cidade que cultuava deuses egípcios, que são mais antigos. E você vê nos paralelos dos deuses. Então o Plutão, ele é o Hades. Mas o Hades, ele é basicamente o Osíris da mitologia egípcia, é bem parecido. E daí você continua investigando o jogo e você vê que foi construído em cima da base de uma cidade suméria. Entendeu? Que eu acredito que seja a mitologia suméria, babilônica, seja a mais antiga. Não tô afirmando, mas eu acho que é a mais antiga de que ainda se tem... Estruturada como mitologia. Estruturada, né? O épico de Gilgamesh, um negócio assim... Eu acho que é. Então, e você vai vendo como tem paralelos, né? Não é igual, mas você claramente vê que são histórias muito parecidas e que vão evoluindo. E tem um detalhe, assim, você pega, por exemplo, na própria mitologia greco-romana, você vai falar de dilúvio. Vai ter o evento, por exemplo, da primeira mulher que comete um pecado. Sim. Em função daquele pecado, toda a humanidade sofre um prejuízo. Você vai ter... e são dezenas e centenas, na verdade. A caixa de Pandora... Exatamente, ela equivale a Eva, quase. É equivalente Sim. à maçã do paraíso que Total. Hércules e Sansão. Tá ali, cara. Hércules e Sansão, tudo. Os dois mataram um leão com as próprias mãos, tudo. Mas são centenas. E é interessante que quanto mais você vai investigando e estudando, mais você vai descobrindo, isso aqui parece aquela história. Morte de primogênitos para evitar um escolhido. Sim. Não, e daí agora já cutucando o vespeiro, né? Se você pesquisa ver a história do Asclépio, da mitologia grega, que muita gente não conhece, é um nome que esse é bem desconhecido, Asclépio. Já ouviu falar de Asclépio? Não, mas se eu tiver um filho, eu acho que eu vou colocar um de... Outro filho eu vou colocar de Asclépio. Então, Ele vai trocar seu nome quando você for mais velho, pode ficar tranquilo. Mas eu garanto, né, o Asclépio ou Esculápio, alguns chamam, né? Eu garanto que você já viu o item preferido do Asclépio, tenho certeza. Você já viu o símbolo da medicina? Sim. Que é um cajado E uma cobra enrolada. O nome disso é cajado de Asclépio. Então, se você for pesquisar a história do Asclépio, você fala, peraí, esse cara é Jesus. É a história de Jesus, antes de Jesus. Tipo assim, é assustadoramente semelhante à história. Então, você tem dilúvios. Nossa, qual mitologia não tem um dilúvio, alguma coisa no meio, assim? Então, é muito, muito, muito comum. E não querendo... tô querendo pregar que determinados eventos não existe, querendo falar mal de alguma religião. Tanto que muita gente fala, e eu acho um argumento interessante até, que fala que o fato de que muitas mitologias têm dilúvios seria até uma evidência a mais de que esse dilúvio provavelmente aconteceu. E são várias culturas diferentes relatando esse mesmo evento. Olha lá. Acho válido esse argumento. Olha lá. É, ele mesmo. Aí, ó, exato. O Asclépio com o cajado. Uhum. Como que é o nome desse cara aí? Kratos. Asclépio? ou Esculápio, tanto faz. Tomou um esculápio. Parece. E Vilela, sabe que tem até antes das mitologias, das primeiras mitologias, mas a ideia de mitologia mesmo, tem um cara chamado Evêmero, né? Tem uma teoria chamada evemerismo, que é assim, de onde surgem as mitologias. Tá. Né? O que faz mover. E a teoria desse cara é que, de fato, todas essas mitologias tiveram uma base na realidade, coisas que aconteceram. Como assim? Histórias que foram mal contadas e foram recontadas. Um telefone sem fio. Tá. Um telefone sem fio. Aquilo que a gente brinca, avião que voa não é notícia, né? Notícia é avião que cai. Então, assim, se eu te conto uma história que não tem nada demais, aquela história morre. É. Quando eu dou uma exagerada, quando eu mudo alguma coisa, aquilo começa a ganhar força. E quando entra o sobrenatural, e quando entra o medo, isso potencializa. Esse cara escreveu um livro e que ele narra uma viagem de navio e tal, e chega numa determinada ilha, acho que no norte ali da África, talvez, não tenho certeza, e que tem 3 estátuas gigantescas, muito antigas, de 3 grandes reis. O nome está escrito na estátua: Urano,
Cronos e Zeus. São 3 reis que assim, que estão registrados. E aí esse cara começa a pensar o seguinte, espera um pouquinho. Deve ter tido um cara chamado Urano, e que esse cara fez um monte de características. E aí as pessoas começavam a contar histórias desse cara. E aí eu escutava aquele negócio, contava para outro, mudava um pouco, ia mudando. E Telefone sem fio. É literalmente o telefone sem fio numa época que não havia telefone, não havia internet, não havia nada. Então assim, as histórias contadas, elas iam ampliando, aumentando. É uma época anterior à própria filosofia, não tem o crivo da lógica. As coisas podem ser e não ser ao mesmo tempo, elas podem ser completamente bagunçadas em termos lógicos. Então assim, as histórias vão crescendo e vão escalando, e aí em algum momento escritores, poetas começam a organizar isso, né? Tipo assim, eu vou escrever sobre isso, vou escrever sobre esses contos. E aí, formalmente, esse registro mitológico começa ali. Mas a ideia é uma teoria, né? Chama-se evemerismo. A ideia da mitologia, da existência da mitologia, é assim, aconteceu uma coisa parecida com isso. Tinha, por exemplo, o Zeus, por exemplo, era um rei que tinha dezenas, centenas de mulheres. Ele fazia filho com todo mundo. Isso vai ficando. Quem nunca? E aí você vai mudando essa história e tornando isso uma coisa fantástica, né? E voltando, você estava falando dos nomes, do impacto, né? Que eu acho que isso ainda é bem legal, né? Que eu estava falando do Atlas, mas você tem, por exemplo, erótico, vem de Eros, o deus do amor. Eros, nunca tinha de falar desse deus. É que as pessoas geralmente conhecem ele melhor pelo nome romano, que é Cupido. Verdade. Eros é o Cupido. Simplesmente é a mesma coisa. Afrodisíaco é de Afrodite. Deixa eu até complementar Bacanal. De Baco. De Baco, que é o Dionísio. Exatamente. Diga. Hermafrodita. Então, eu tava aguardando isso pro final. Desculpa. Então deixa pro final. Eu não sei, é hermafrodita. É muito legal. Eu vou, calma, Vai você. Tá. Vamos lá. Eco vem por causa da ninfa Eco, do mito do Narciso. E o Narciso, por sua vez, gerou o narcisismo com o Freud lá pra frente. Hipnose vem de Hipnos, o deus do sono. Morfina vem de Morfeus, o filho do Hipnos, que é o deus dos sonhos. Então, aonde você... Eu tô só os que estão me vindo na cabeça aqui agora. Cronos, cronológico. Exato. Cronos, cronológico. Cronologia, Sim, são inúmeros isso. E daí, o último que eu ia falar, que tem um personagem que tecnicamente ele é um deus, mas ele não faz nada que você... Nossa, ele fez algo digno de um deus. Aí a história dele é curta também. Mas o Hermafrodito é um personagem, ele é um deus, e que veio dele, obviamente, a condição do hermafroditismo veio por causa dele, porque ele era um homem, um deus masculino, e que ao passear pela floresta, uma ninfa se apaixonou loucamente por ele e se jogou e agarrou ele, e ele, não, meu Deus, o que está acontecendo? Queria tirar ela de perto, e daí ela rezou, na hora que ela agarrou, ela rezou com todas as forças para os deuses, que ela queria estar com ele para sempre, ela queria se tornar um com ele e nunca mais se afastar, e os deuses, por algum motivo, falaram, boa ideia, bora, né? E daí uniram os dois, e daí o Hermafrodito se tornou um deus, com os dois órgãos genitais, o masculino e o feminino. Por isso, o hermafroditismo. E daí a coisa mais legal que muita gente não sabe, por que o nome dele é Hermafrodito? Porque ele é filho de Hermes e Afrodite. Hermafrodito. Pronto. E tem um monte. Assim, tem uma patologia, uma doença muito grave, que algumas pessoas até gostariam de ter, chamado priaprismo. Sim, o priapismo. Que não baixa mais o... Que não baixa mais, né? Desculpa interromper de novo. A peça não baixa. O priapismo, vale a pena comentar um pouco por causa do Príapo. Eu tenho um vídeo, já dando spoiler do meu próprio vídeo. Um vídeo chamado Os Deuses Mais Ridículos da Mitologia Grega. que vale. Daria pra pôr mais, pra pôr mais. Daí você tem lá... Deus do feijão, né? Exato. Tem o Deus do feijão. Sim, os Siamites. Um dos meus favoritos. Deus do feijão? O Deus dos feijões, exatamente. Cola sempre no meu Instagram. Tem lá. gases. Coalemos, o Deus da estupidez. Esse é bom. Tem um que eu falo assim, se você que bebe e tal, né, você deve ter um Deus que eu vou colocar aqui na lista e tal, mas não se preocupe, que não é o Dionísio, mas é um grande amigo dele, que é o Sileno. O Sileno é o Deus da embriaguez. E daí ele recebeu uma maldição, acho que ainda no ventre de Afrodite, se não é, a maldição foi de Hera, é super vingativa amanhã. E daí a maldição de que ele teria uma ereção muito potente e eterna, exceto quando ele estivesse perto de uma mulher.
Essa é a maldição. Então, toda... Que poder maravilhoso. Mas não, é uma Serve maldição. pra nada. É o cara que fica invisível quando ninguém tá vendo. Exatamente. É o cara que faz os pássaros levitarem. É o cara que é rico de dinheiro do banco imobiliário. Então, justamente, então a ideia é essa. Quando ele via e caía, essa é a história dele. Daí, Nossa, cara, você tá de pau duro, mas não pode usar. O que adianta? Só atrapalha. É o Mas feio- já como. É o feio de olho verde, né? Não adianta Coloca nada. Né? privada no teto, né? Porque... E daí teve uma história que ele tentou se aproximar de uma deusa, e que ele tava dormindo, e daí ele tava lá conseguindo manter toda a força, o negócio pra cima, e daí um jumento, tá? É um mito isso, tô falando sério. Um jumento, né, deu um urro ali na hora, distraiu, caiu, e a partir desse momento o Príapo declarou um ódio eterno aos jumentos. E a partir do momento, esse deus, ele passou a ser, quando iam fazer rituais para venerar, tinha tipo sacrifício de jumento, um negócio assim. E o último detalhe dele, antes de voltar pro outro, é que eu adoro o nome romano dele, que é Mutunus Tutunus. Mutunus Tutunus, parece feitiço do Harry Potter. Mutunus Tutunus, sabe? É muito bom. Ele com certeza ficou em primeiro lugar, já spoiler de Tem Deus. daí, mas- né? Mutunus Tutunus. Tem nada, né? Funciona, mais cara. ridículo da mitologia grega. Na verdade, então, foi por isso que a gente citou que os mitos, eles estão o tempo inteiro, a gente nem nota. Assim, no nosso vocabulário, a gente tá falando um monte de coisa o tempo inteiro, fazendo referências a figuras mitológicas e elas passam absolutamente batido. Essa lista que a gente tá fazendo aqui, dá pra ficar fazendo 3 horas fazendo essa lista e não vai parar de coisa. Entendi. E os mitos nórdicos, eles também são muito, muito fortes, né, nos dias de hoje, né? Até por causa de quadrinhos, de Sim. filmes e tudo mais, né? Eu ainda acho que a grega é mais. A grega ganha. Sim, mas os nórdicos na hora estão que, muito fortes, né? E deu uma crescida, assim, não, sem dúvida. Tem muita coisa legal. Pô, quem não conhece o Thor, o Odin, tá? E os... Não, na verdade, assim, se você conhece Senhor dos Anéis, você conhece a mitologia nórdica. Porque o que tem de mitologia nórdica é um negócio, e não tô criticando, toda inspiração vem de algum lugar. Claro. O conhecimento não vem, a ideia, a criação, nada se cria, tudo se copia. Foi uma forte inspiração pro Tolkien. Foi então. uma forte inspiração pro Tolkien. Então você vai lá, elfos, mitologia nórdica. Os anões, né, que são os ferreiros, guerreiro, barbudo, não sei do que. Também é nórdico? Anões da mitologia nórdica, sem tirar nem pôr. Mas assim, idêntico o negócio. Então, trolls. Troll é mitologia nórdica. Árvores que andam e falam. Mitologia nórdica. Cara, quer ver? Deixa eu só contar. Tem um dragão chamado Fafnir na mitologia nórdica. Me diz, não sei qual é o teu nível de conhecimento do Tolkien, de Senhor dos Anéis, mas eu acho que esse não é tão difícil. Me diz o que isso te lembra. Eu vou só descrever esse personagem. O Fafnir era um dragão grande, perigoso, que vivia dentro de um castelo de anões, e ele ficava em cima de montanhas de ouro, porque ele adorava isso. O que isso te lembra? O Smaug. Smaug, né? O Smaug. É. Tipo assim, eu nunca li. Isso é uma conclusão que eu cheguei. Eu nunca vi falando assim, foi inspirado. Mas, cara... A relação é meio óbvia, né? Sim, e esse Fafnir, ele era um anão que foi transformado. Por isso que é num castelo de anão. Foi uma maldição que ele recebeu de um presente do Loki. Obviamente que era do Loki, né? O maior merdeiro. Já que estamos falando de mitologia nórdica, eu não conheço muitas histórias. Eu conheço só as melhores da mitologia nórdica. Por exemplo, na verdade, as partes legais das histórias são alguns pedaços. Não adianta contar a história toda com detalhe até ficar chato. Mas, por exemplo, tem a vez que eles tinham prometido, os deuses de Asgard, que uma personagem, alguém lá, ia casar com um gigante lá de Jotunheimr. E daí... Mas eles não queriam, não podiam entregar ela e tal. E daí, qual que foi a ideia? O Loki falou, Thor, você vai se vestir de noiva e vamos nós dois. Thor se vestiu de noiva, Loki se vestiu... Mitologia nórdica, eu tô falando. E se vestiu de, tipo, a ama, sabe? Que vai junto pra acompanhar. Eles foram até lá, no momento ninguém percebeu, o barbudão, barrigudo do Thor. Porque o Thor original, ele não é tanquinho, que nem o Chris Hemsworth. Sei. Né? E... É a versão dele no segundo filme, gordinho. Sim, ou no jogo do PlayStation, que tem também. E daí, chegaram lá, e daí na hora H, Thor tirou o martelo e matou o gigante, e boa, entendeu? Mas, sem dúvida, a melhor história da mitologia nórdica, ele já sabe, que eu vou contar,
Bom, vamos direto ao ponto. É a história que Loki virou uma égua e transou com um cavalo. O quê? Né? Em resumo, eles tinham que ver um construtor, um cara que era conhecido por ser um excelente construtor. Eles precisavam construir muros em volta de Asgard para proteger dos gigantes, não sei do que. E daí eles combinaram. Ele disse, eu faço, pode ser, eu faço sozinho esse muro aí, o construtor falou. Mas eu quero o sol, a lua e casar com a deusa Freya, que é a deusa da beleza. Aí os deuses se reuniram ali, né? O Thor, o Odin, o Baldur e o Loki também. Galera, não dá. A gente precisa desse muro, mas, pô, o cara tá caro. Não importa. Tá caro. Não dá pra pagar isso aqui. Tá muito caro esse preço. Infelizmente, a gente vai ter que falar pro cara que não dá. Aí, o Fosse quem que é o Te Dei o Céu, Te Dei o Mar lá, Sim, o Luan Santana? o Luan Santana já faria fazer, entrega tudo. Entrega tudo, foda-se. Aí, o Loki, obviamente, calma, galera. Deixa com o pai. Deixa comigo. Deixa que o pai cuida, relaxa. Chegou lá pro consultor e falou, não, beleza, fechado. Mas você vai ter que... Agora eu não lembro o período, mas tipo, você vai ter que fazer em um mês. Né? Um negócio assim, o muro em volta de Asgard inteiro. Sozinho. Se você conseguir fazer inteiro, sozinho em um mês, nós te damos. Beleza. Deu cara, fechado. Tá bom. Eu aceito. Né? Aí o Jin já chegou, Loki, o que você tá fazendo? Não, relaxa, velhote, confia em mim, tá tudo certo. Beleza. Aí, o cara, o consultor, falou assim: eu só quero usar meu cavalo. Só preciso do meu cavalo. Beleza. Foda-se. Cavalo. Que merda. Beleza. Aí começou. E não é que esse desgraçado era um construtor ridiculamente eficiente. Não só ele era muito forte para carregar as pedras e colocar, e o conhecimento dele era muito bom, como o cavalo dele, o Svaldfari. Eu tenho a pronúncia bem babaca de mitologia nórdica. Mas tem que ser, né? Entendeu? Entendeu? Eu não falo Asgard, eu falo Asgardar. É a pronúncia nórdica, tá? Bem babaca. Aí, o Svaldfari, ele era muito rápido, então ele conseguia, e forte também, então ele conseguia pegar e buscar as pedras para construir esse muro numa velocidade tremenda. E começou, e vamos lá, e constrói uma parede, mais uma torre, e vai, e os deuses assim, puta merda, Loki, o Loki já... Calma, galera, vai dar bom, confia em mim, o Odin tava, eu vou arrancar o teu couro, seu merda, que você fez, cara? Nós temos uma honra a zelar aqui, a honra nórdica, até que uma hora ele falou assim, Loki, se você não resolver isso aqui, cara, você tá fudido, eu vou te dar uma coça que você nunca mais vai se recuperar. O Loki falou, tá bom, vou dar um jeito. Aí o Loki pegou, o Loki tinha a habilidade de se transformar em animais, né? Daí ele percebeu que era o cavalo que fazia a diferença. Era o cavalo que realmente, não que o construtor fosse bom, o construtor era muito bom, mas o cavalo que buscava as coisas, as pedras, os equipamentos, blá blá pra ele, que realmente fazia a diferença. Daí ele falou, já sei. Aí ele virou uma égua e falou, eu vou distrair e vou levar o cavalo pra longe, pro meio do mato, some e beleza. Né? E daí, sucesso, o cara não vai conseguir terminar, porque ele não vai ter essa velocidade. Então, chegou perto lá, Loki de égua, deu uma piscadinha pro Svaldfari, e o Svaldfari disparou. A questão é que o Loki subestimou a velocidade daquele cavalo. E ele correu. O Loki, eu juro que ele tentou correr o máximo que ele pôde. Mas, não deu. No fim das contas, não deu, e ele foi enrabado. Em forma de égua. E a melhor parte dessa história, o Loki engravidou. Em forma de égua, o Loki engravidou do Svaldfari. E daí, mas, enquanto isso, voltando para o núcleo da construção, o construtor, obviamente, ele não conseguiu. Ele estava indo bem, ele já estava bem avançado, mais da metade. Mas ele, sem o cavalo, ele não conseguiu terminar. E ele ficou puto e chegou entrando lá no Valhalla. Cara, o que vocês fizeram? Deve ter sido aquele Loki que tirou meu cavalo, putaço, não sei do que. E daí nisso, ele você acabou perdendo o controle, tinha um feitiço e ele era um gigante disfarçado. Né, os inimigos dos deuses nórdicos. Quando viu que ele era um gigante, Thor não pensou duas vezes. Ali você já girou o martelo e deu na cara dele. E explodiu a cabeça do construtor. E beleza. Nisso, nada do Loki. Né? Entendeu? Então é até bom, né? Ele dá uma sumida, porque ele tá... Tava tomando um vinho, na verdade, nessa hora. Assim, beleza. Aí, meses depois, volta o Loki carregando um cavalinho em seus braços. Um cavalo de 8 patas. Chamado Sleipnir.
que é o filho dele, do qual ele é a mãe. O Loki não é o pai, o Loki é a mãe do Sleipnir. Daí você fala, puta, mas que bizarro esse. Só pra falar dos filhos do Loki já dá um tema por si só. Aí ele pegou, mostrou, chegou lá, ficou mais na cara do Loki, quando ele chegando, e aí, pessoal? Né? Um manto em volta, assim, o Sleipnir, e esse cavalo de 8 patas, e daí falou, mas bom, foi um cavalo, whatever, que ele teve filho, isso não tem importância nenhuma. O Loki deu o Sleipnir de presente pra Odin. E o Sleipnir, quando cresceu, se tornou o cavalo oficial de batalha do Odin, que o Odin montou no Ragnarok. Esse cavalo do qual o Loki é mãe, de quando ele foi estuprado por um cavalo. Por causa da merda que ele fez. Tudo tinha um motivo. Tudo tinha um motivo. Cara. Não sei se vocês conhecem, deve conhecer, né, o livro Deuses Americanos do Sim, Neil Gaiman. Neil Gaiman. Onde ele coloca essa teoria que enquanto tem alguém acreditando em um deus, ele tá vivo, né? E quando os deuses começam a perder essa adoração, eles começam a ficar fracos e podem até morrer, né? Eles morrem na morte da crença, né? Morrem na morte da crença. É bem interessante, né, essa visão. E aí, quando tem essa vinda para o novo continente, para o novo mundo, né? Muitos deuses vieram, né, com esses povos que vieram colonizar aqui os Estados Unidos, a América Central, a América do Sul e tal, e trazendo esses deuses, ganhando nova vida, mas concorrendo com os novos deuses, né, que são criados no mundo de hoje, que é o dinheiro, a tecnologia. Deus da internet, Deus das entradas. Exatamente, É legal essa visão. Mas vamos falar um pouco da mitologia greco-romana. Então, que mitos que você conhece, de personagem, alguma coisa que te chama a atenção? Cara, tem vários, né? Eu acho que o mito do Sísifo é legal. Sim. O maior mentiroso da história. Então, qual que é a história do Sísifo? O Sísifo tem a ver com o cara se fudeu ou não? Porque tem a ver, né? O cara se fudeu. A rigor, todos ali se. Sinto muito, todos. Todas essas piadas ruins eu já fiz no meu canal. Então tá... Todas elas. E o Sísifo se fudeu. Todas as piadas ruins eu já fiz elas. Tá. Mas o Sísifo, ele era conhecido por cara com a maior lábia da história. Tinha o cara, um vizinho dele tava roubando, ele estava desconfiado que o vizinho dele tava roubando chega mais perto. Tava roubando as vacas, né, o gado dele. E daí ele pegou, pra ter certeza disso, ele marcou o casco de várias das vacas e depois foi dar uma passeada lá, se deu uma olhada embaixo e falou, olha, tá aqui, ó, não sei do que. E daí ele, agora eu não vou lembrar os detalhes, porque isso é pré-mito oficial do Sísifo, né? Tá. Mas ele conseguiu resolver isso lá pro cara, pegar de volta e transou com a filha dele ainda. Tá. Mas daí o mito principal é que o Zeus, numa das suas famosas escapadas extraconjugais, estava em forma de águia, carregando uma moçoila, uma ninfa, para para exercer o coito com ela. E daí o Sísifo, que era um rei, avistou do alto da sua torre isso. E ele é um cara muito esperto. Ele viu uma águia carregando uma moça. É Zeus, não tem outra, né? E ele avisou ele foi até o Ásopo, é um deus rio, que é pai dessa ninfa. E daí falou, eu sei o que aconteceu com a tua filha, porque ele estava desesperado procurando. Mas eu só vou falar se você construir uma fonte pro meu reino aqui, porque o pessoal tava enchendo o saco dele. Não, ele era um rei super cuzão, tipo assim, eu vou fazer o que é necessário pra manter o meu cargo e o meu poder. É só isso, né? E aí eu falo, se você conseguir criar essa fonte aqui de água doce pra mim, claro, e tal, e fez pra ele, e daí ele falou. E daí o Ásopo chegou lá, mas daí quando chegou lá, o Sísifo não falou que era Zeus, só falou que foi uma águia que passou pra lá, o Ásopo chegou lá, Zeus tacou 2 raios na bunda do Ásopo e saiu correndo. Mas o Zeus ficou sabendo disso, que teve um X9 ali na parada, e daí o Zeus chamou o Thanatos. Inclusive, outra palavra, né? O deus da morte, né? Eutanásia é o Thanatos. E daí pegou e falou assim, mata esse filho da puta. Só isso. Eu não quero nem perder meu tempo, só mata esse filho da puta. E aí o Thanatos foi lá e daí, cara, você é muito zoado. Não que os outros não sejam, mas é que você fala assim, o Thanatos, o deus da morte, capa de álbuns de metal, caveira, capuz foice, o escambau. E daí quando você vai ver o mito dele, enfim, aí ele foi lá, era muito famoso por ter correntes, né? Até mais do que a foice em si, né? A foice veio posteriormente. Chegou lá e daí, como o Sísifo já desconfiava, né? Ele já... que ia dar alguma merda. Daí quando o Thanatos chegou lá e falou, eu vou te prender, vou te matar e acabou, né? Aí o Sísifo falou, calma, ok, só antes,
grande Thanatos, eu estou maravilhado com a sua presença. Eu nunca imaginei que um deus pudesse ser tão magnífico quanto você, tão imponente. Eu aceito de bom grado, está tudo bem, eu cometi um erro. Eu posso apenas tocar as suas correntes para ver magníficas por um instante antes de você me levar? Thanatos, porra, tudo pimpão ali assim. Não, tá bom, por um momento. Não, eu sou foda, mas beleza. E entregou, quando ele entregou as correntes, o Sísifo pegou a corrente, jogou em volta e prendeu o Thanatos. Trouxa. Entendeu? E amarrou. E a partir desse momento, a morte estava acorrentada. Logo, as pessoas não morriam mais. Putz. Ou seja, é engraçado, porque o primeiro deus que se incomodou foi o Ares, o deus da guerra. Que basicamente, eu falo no meu canal, eu falei, pô, o que adianta eu matar os caras se eles não morrem? Né? E falei assim, não adianta, eu não consigo mais matar. Como é que vai ser? Os caras não morrem? Beleza. Aí teve a história, ele foi atrás, foi reclamar com o Hades, não sei do que. Aí o Hades teve que ir atrás, não sei do que. Ele tentou passar um migué de novo, isso já resumindo a história. Tomar no cu, deu um pé da orelha, ele levou ele pro submundo pronto, agora você não vai escapar disso aqui, chega. E tacou ele lá no submundo. Antes de sair, de ser levado, antes de chegar essa segunda comissão pra levar ele, né, e resgatar o Thanatos, o Sísifo chegou pra esposa dele e falou, não enterra o meu corpo. Não faça os ritos oficiais que são importantes pra cultura, não enterra o meu corpo. A esposa dele falou, tá bom. Aí beleza, veio lá o Ares, não sei o que, levaram ele pro submundo. Lá, ele tava lá caminhando agora outra coisa, eu fico lembrando as curiosidades uma em cima da outra. O submundo ele é dividido em 3 níveis, né? Na verdade, ele tem um monte de coisa, mas principalmente 3, se você for ver, né? Então, o Tártaro, que você lembra do Tártaro do Dente, é como se fosse como se fosse o inferno daquilo. Porque o submundo não é inferno. Não é o inferno. Não, o submundo é o reino dos mortos. Tá. É o reino onde todos os mortos, sem exceção, vão. Então, o Tártaro é onde os prisioneiros, os deuses que fazem cagada vão lá para serem punidos e as pessoas más, ou os não heróicos e tal, vão para lá para serem punidos. Aí você tem o oposto, que é são os Campos Elíseos. Os Campos Elíseos é tipo o paraíso. É o paraíso, Florida e bababá, para onde as pessoas vão. E no meio você tem o equivalente de limbo, purgatório, que as almas só vagam, que é o campo de Asfódelos. Ou como eu gosto de chamar. Isso mesmo, ou como eu gosto de chamar o campo de Asfodelos. Entendeu? Asfódelos. Então, aí o Sísifo provavelmente estava lá vagando pelo campo de Asfódelos, não sei do que. Tem os rios que levam... Tem o rio Estígio, é o principal, mas tem o rio Leto. Tem o rio do esquecimento. O rio Leto, acho que é o do esquecimento, se não me engano. Eu teria que conferir. E daí nisso, a Perséfone, não sei se você sabe, a esposa de Hades, que também é sobrinha dele, deusa da primavera, rainha do submundo, tava lá passeando e ela vê ele, né? Ela tinha visto ele chegando, o Sísifo sendo trazido pelo próprio marido dela. E daí ele tá na cabisbaixa e o Sísifo fez questão de ficar perto de um jardim que ele sabia que ela passava de vez em quando, né? E daí ela falou, tudo bem, não sei do que, ele puxou um papo, eu falei, não, tô triste, só, né? Porque minha mulher nem enterrou meu corpo lá em cima, sabe? Que triste, eu só queria ajudar o meu povo, sabe? Ele precisava de uma fonte. Eu só queria ajudar e cara, isso que ela deixou meu corpo, né? Eu conheço a mulher, ela não enterrou, que merda, sabe? Se eu pudesse voltar só um dia pra terra pra poder garantir que meu corpo recebesse os enterros dignos, né? Toda essa parte cultural importante. E a Perséfone, que é ingênua, pegou, começou a chorar e falou, ai, tudo bem, eu te ajudo, não sei do que. Fez ali um por trás, um por debaixo do pano e deixou eles, mas você vai voltar, né? Daqui a um dia. Mas, claro. Volta, minha deusa. Sísifo saiu e sumiu no mundo. Nisso. Então, ou seja, pela segunda vez ele enganou a morte. E daí, eu fico imaginando a Perséfone tendo que chegar assim, então, amor, queria te falar uma coisa, né? Já fazendo massagem, eu fico imaginando. Mas daí o Hades, puta merda, sempre sou eu que tenho que resolver tudo nessa porra. Aí ele chamou o deus Hermes, o deus dos viajantes, que ele também é um deus safo, né? E falou, cara, eu não posso sair aqui de novo. Dá um jeito de achar esse cara. Eu não sei onde é que ele sumiu pela Grécia. Não sei onde ele tá enfiado. Acha ele e traz ele aqui. Aí, Hermes saiu, também levou muito tempo, sei lá quantos anos pra conseguir, mas encontrou e trouxe ele de volta, escondido, não sei em que quebrada que ele tava. E daí nisso, aí eu falei, então tá. Né? Aí Hades sentenciou. A princípio você é só vagar pelo campo de Asfodelos, mas agora, por como você resolveu abusar de novo, agora você vai pro Tártaro. Então ele recebeu o castigo, que todo mundo conhece, de ter que empurrar uma rocha gigantesca. Olha lá, a imagem. Exatamente. Pra cima de uma montanha. E toda vez que a rocha chega lá no alto,
ela rola pro outro lado, ou dependendo da pessoa, pro mesmo lado, desliza, e daí ele tem que começar a empurrar de novo. E ele tem que fazer isso pra sempre. Pra sempre. Sim. E sabe, Vilela, que essa história do Sísifo é tão legal? E voltando naquilo que, o quanto que esse pensamento mitológico, essas histórias influenciam as criações de hoje. Eu tava lembrando nessa coisa de enganar a morte, tem um comercial do... Pode falar a marca de carro? Claro. Tem um comercial daquele Veloster da Hyundai, que o carro só tem 3 portas, né? Ele tem 2 na frente e uma atrás. E aí tem um comercial que o cara que criou isso, ele fala do Sísifo na criação, da coisa de brincar com a morte. A história é a seguinte, começa o comercial numa estrada, assim, então um casal de namorados tá ali, e tem atrás tem uma convidada, uma pessoa, né? Termina a conversa, o cara deu a carona, a pessoa abre a porta, no meio da estrada deserta, abre a porta, quando abre a porta vem um caminhão, uma velocidade absurda e corta, quer dizer, matou a pessoa, corta. Ah, não, antes disso, antes de abrir, do outro lado da rua você vê assim aquela foice, a mão, e a morte tá chegando, né? Então a morte começa a ir na direção dela, na hora que ela abre a porta, o caminhão vai, bate e mata. Aí corta. Aí tem o mesmo comercial de novo, só que no Veloster, né? Aí de novo o casal tá começando, a pessoa vai sair do carro, só que não tem a porta do lado que vai pra rua. Aí mostra a morte. E a morte começa a atravessar e daqui a pouco o caminhão vai e mata a morte, né? Então, na verdade, assim, é tão seguro que ele mata a própria morte, né? E segundo o publicitário, isso foi inspirado exatamente no mito de Sísifo. Né? Ah, é? Sim. O Thanos é um imbecil. Ele tem um visual maneiro, mas ele é um retardado. Tem o visual aí do Thanatos, isso aí? Se for pegar artes, tem, putz, É, maneiríssima. tem coisa pra caramba, né? Sim. Não, é muito... com certeza tem artes inspiradas. Não é o Thanos, tá? Não é o Thanos, é o Thanatos. Uma selfie, né? É. Qual outra história você quer contar? Tem várias aí, Não, né? mas, cara, diz aí um personagem, um mito, qualquer coisa, um monstro, um herói. Não, eu acho legal a gente falar sobre esse lance do Electra e Édipo, né? Tem Os complexos, né? Os complexos, né? Da onde vem isso daí? Acho que esse você pode falar melhor que eu. Então, na verdade, Ah lá, toma. É isso? Não, tem vários designs diferentes. Eu gosto do visual mais cadavérico e esquelético dele. Ah, tá. Mas são artes, são maneiras Claro, diferentes claro. de representar. Tem uma skin do jogo do Smite, eu tô propagando essa merda, mas que eu acho muito maneiro. Mas... Então, a coisa do complexo de Édipo, na verdade, assim, não dá pra gente ir fundo tentando fazer um paralelo no fenômeno, né, psicológico com a mitologia. São coisas diferentes. O Freud, ele se inspira numa determinada ideia, né, de que existe uma espécie de um determinismo. A gente estava almoçando agora, estava conversando sobre isso, sobre a ideia de um determinismo ou não. Então, por exemplo, o que acontece no mito de Édipo é que ele de fato recebe existe uma informação dos pais dele e eles tentam de qualquer maneira evitar que aquilo aconteça, né? E o que vai acontecer é que ele vai ter relação com a mãe e vai matar o pai. Em essência é isso. Eles tentam evitar de todas as maneiras. E exatamente a tentativa de evitar isso faz isso acontecer. É. Então, assim, na lógica da psicanálise, tem um paralelo desse determinismo. Toda criança, mais ou menos, vai passar pelo mesmo processo. Vai ter um momento em que a criança e a mãe, eles fazem quase que uma simbiose. Tipo assim, a criança e a mãe é a expressão máxima do amor daquela criança, e na cabeça da criança é só pra ele. E tem um momento em que a vida, isso em psicanálise chama de função paterna, diz o seguinte, não é só você, tem uma terceira coisa. É o pai. Então assim, eu te amo, você é meu mundo, mas na hora de dormir eu durmo com seu pai. Então a criança começa a experimentar uma espécie de um sentimento ambíguo, na verdade contraditório. Tipo assim, poxa, eu me inspiro no meu pai é um cara legal, meu pai é um cara tão legal que ele conquistou minha mãe, que é o alvo do meu amor, mas ao mesmo tempo eu tenho ódio desse cara. Porque esse cara tira de mim... Tá no meu caminho. Tira de mim a minha mãe e tira de mim, inclusive, a minha certeza de que eu sou tudo pra minha mãe. Entende? Então assim, na verdade, nasce dali um desejo ambíguo de... admirando o pai, ser parecido com ele, mas ao mesmo tempo de matar o pai, que matando o pai, tira o pai do caminho. Então assim, é claro que o mito em si e o Édipo em si, dentro de uma perspectiva psicanalítica, são coisas diferentes. Sim. Mas em essência eles falam de uma espécie de um determinismo que mais ou menos todo mundo vai passar. Entende? Segundo a psicanálise. E é um processo traumático, e é em função desse trauma que você começa a construir sua personalidade. Entendeu? Se você não passa por isso, pode até ser pior. Entende? Entendi. E o mito qual que é? Não, o mito eu acho que quase todo mundo conhece, porque teve filme só, que tem o Rei Laio, e daí ele foi
no Oráculo de Delfos, o Oráculo de Delfos tem que renderia um papo mais interessante, mas que falou que ele ia ser morto pelo próprio filho, aí ele pegou o menininho, pregou o pé dele numa árvore, um negócio assim, depois só que ele foi resgatado, o tempo passa, passando de carruagem, ele já era adolescente, eu acho, o Édipo, inclusive o nome Édipo vem de Edipodos, pés furados. Pés furados. Pés furados, por causa que ele foi pregado pelo pé na árvore quando ele era bebê. Ah, é? Uhum. E daí ele se meteu numa briga de trânsito e coincidentemente era o pai dele, e daí ele matou o pai dele, sem saber. Aí ele chegou num determinado reino, que era o reino de onde ele veio, mas ele não sabia. Aí tinha um monstro, a Esfinge que as pessoas associam muito à mitologia egípcia, mas tem na grega também. E que tem aquele enigma famoso, né? Que quem não conseguia decifra-me, eu te devoro, não sei o quê. Eu vou assim, de manhã, e daí ele vai, eu vou conseguir, eu vou derrotar, eu vou decifrar, e vou matar essa criatura com corpo de leão, asa de pássaro e cabeça de mulher. E daí foi lá, e daí o enigma, né? De manhã tenho quatro pernas, quatro patas. Quatro né? patas, Quatro patas, de tarde tenho duas, de noite tenho três. De noite tenho três, o que eu sou. E daí fala, daí ele chegou à conclusão de que é um ser humano, né? Você engatinha, pé, pernas, bengala. Acho uma forçação de barra dizer que bengala é uma perna, uma pata. Acho que a Esfinge estava roubando. Que nem o Bilbo fez com o Sméagol. O que eu tenho no bolso? Seu cu, Sméagol. O Bilbo. Pô, como é que eu vou saber o que tem no bolso? Que merda é essa? Porra. Nossa, zoou pra caralho. E daí a Esfinge pegou e se jogou da montanha e morreu. Detalhe, ela tinha asas, ela podia voar, mas ela morreu. Porque acho que foi de vergonha mesmo, ela queria morrer. Só pode ser isso. Daí, ele, por causa disso, ele casou com a rainha. Que é isso, você mata o monstro, você casa com a rainha. A Jocasta, assim. né? A Jocasta. Beleza, daí anos depois, tava vindo maldições e peste, praga, eles foram de novo no Oráculo de Delfos. E daí fala, só quando você descobrir quem matou o teu pai, daí mais pra frente. Aí entra o Tiresias, outro também. Que é sensacional. O Tiresias é sensacional. O Tiresias é um profeta cego. Tem toda a história de por que ele é cego e tal. E daí o Tiresias pegou, bem resumidamente, e falou, brother, foi você que matou, hein? Não querendo falar nada, mas, porra, você me chamou aqui, mas foi tu que matou. Né? Ele falou, seu louco, sai daqui, seu cego, seu senil do caralho. Mandou ele embora. Eu tô falando um monte de palavrão, tu nem se pode. Pode. Aqui. E daí, agora, no meio do podcast, eu pergunto se pode falar palavrão. E daí, mais pra frente, ele acabou realmente descobrindo. Ele foi atrás dos pais adotivos dele, e daí eles admitiram. Não, porque a gente pegou, a gente achou você ali no reino tal, não sei do que. E daí, nisso, a Jocasta descobriu também. Ela se enforcou, e o Édipo furou os próprios olhos e saiu em exílio. E foi embora. E alguns dizem que a filha dele, a Antígona, que tem uma história também, um negócio. Isso faz parte do Édipo Rei, aquela história, peça do Sófocles. Sim. E daí saiu desgraçado da vida. É isso. Mas só um detalhe que é importante. Que é isso aí? É o Tiresias. Esse é o Tiresias. O Tiresias é maravilhoso. Adoro o Tiresias. E só um detalhe importante, Bilela, assim, quando a gente escuta muito falar em complexo de Eletra, como se fosse um espelho do complexo de Édipo pra menina. Não é? Não é. Porque, na verdade, assim, pelo menos a teoria do complexo de Édipo, que nasce lá com o Freud, uma ideia do Freud, ele não fala em nenhum momento de Electra, não tem nada disso. E ele fala que o complexo de Édipo acontece pro menino e pra menina. O que acontece é que pra menina é um pouco mais complicado ainda, porque, ao mesmo tempo que ela odeia o pai, ela tem raiva da mãe. E assim, mas a menina precisa espelhar na mãe. Então, assim, na verdade, para o homem e para a mulher aconteceria o complexo de Édipo. O que aconteceu é que depois, um outro teórico lá na frente tentou, assim, deixa eu fazer um paralelo para o mundo feminino. E aí chamou de Electra. Mas a rigor, complexo de Édipo, pelo menos na linha psicanalítica, né, ela ocorre de maneira diferente, mas para homens e para as mulheres. Tá. Não é o paralelo direto entre uma coisa e outra, entende? Eu achava que era um paralelo. Muita gente diz isso, mas de fato, assim, pelo menos na teoria original, né, tá longe de ser. Entendi. E a Guerra dos Titãs? Começa quando sai o Nando Reis? Como que é? Inclusive, mais uma vez, todas as piadas ruins eu já fiz. Citando os Titãs, eu coloco quando eu falo da Guerra dos Titãs. Fiz todas, cara. Piada ruim é comigo. Tá. Aí a história já é um pouquinho mais longa, né? Porque daí vai desde da origem, né? Dos deuses, do que começou. O que eram os Titãs? Os Titãs são a geração, basicamente, acima da geração de Zeus. Digamos, do pai e dos tios de Zeus.
Tá. Né? Porque, na verdade, vamos lá, vamos... Anterior aos deuses, né? Seria anterior aos deuses do Olimpo, por Os exemplo. deuses do olho. Na verdade, De tem tempo tanta que a coisa. gente tá falando? Cronologicamente falando. Cronologicamente. Dá pra montar mais ou menos. Perfeito não dá, mas mais ou menos você consegue montar uma cronologia. Na verdade, primeiro ele tem que ver essa questão do termo titã. Porque tem gente que vai falar assim: ele é tal personagem é um titã, não é um deus. Não existe uma definição clara, específica. Tudo isso é uma bagunça. Mitologia é uma zona inestimável. Então, Agora não, deu um branco que eu ia falar. Pode ser, Pedro, só dar um complemento nessa bagunça. Se você pegar assim na Grécia, por exemplo, o pensamento mitológico ele é exatamente anterior ao pensamento filosófico. E é com a filosofia que vem aquele princípio de não contradição lógica, né? A filosofia ela prima por exatamente buscar lógica no raciocínio. Como a mitologia, o tempo mitológico, ele é anterior ao tempo filosófico, a lógica não é importante. Então as coisas, assim, a coisa de eu poder ser filho de alguém e daqui a pouco eu sou mais velho do que o meu avô, sim. isso pode acontecer. Não, exato. Aí tá, os termos, né? A minha visão é que todos os personagens, eles são divindades, eles são deuses. Mas daí você tem subcategorias de deuses. Então você tem os deuses primordiais, que foram os primeiros. Você pode citar Caos, Gaia. Depois você tem os deuses Titã. Essas divisões englobam quase todos os deuses. Tem alguns que você ficaria, não sei exatamente onde colocar. Aí os titãs, que seriam filhos de Gaia com Urano. Urano é filho de Gaia. Então já entra na questão incestuosa. Não tem como. Mitologia é repleta. Só fazer um comentário rápido antes disso. Só para até separar, que uma das possibilidades que tem de separar Titã de deuses, por exemplo, é que os deuses, justamente naquele viés religioso, a eles têm cultos. Então tem templos, tem cultos, tem uma série de coisas associadas aos deuses. Sim. E não necessariamente aos titãs. Eu nem sei se existe algum titã que tenha a ele associado um templo. Eu acho que tem, mas eu não garanto. Eu não sei. Mas via de regra, quando você fala de deuses, você está falando assim, existe um culto religioso associado a ele. Existe um rito associado a ele. Todos são divindades, todos são sobrenaturais. Sim. Mas alguns têm a ele, têm seguidores, têm devotos e assim por diante. E todos são uma divindade de alguma coisa. Principalmente esses grandes, né? Eles são associados a alguma coisa, né? O Cronos do tempo, né? Porque até... o Cronos é uma bagunça também, porque ele é uma fusão de tem dois Cronos diferentes que se escrevem diferente, um é com H e outro... Tá nesse livro que eu te dei, eu falo sobre isso, logo no início. Não vou entrar, essa é a parte mais chata do negócio, não vou entrar. Mas então, deuses primordiais, deuses titãs, que seriam os filhos de Gaia com Urano, inclusive o Cronos, que é pai de Zeus, aí você tem os deuses do Olimpo, aí você tem os deuses rústicos, os semideuses... Não é uma coisa clara, não tem como você fazer uma wiki, né, discernindo exatamente cada um, mas você consegue mais ou menos distribuir. E daí a Guerra dos Titãs foi simplesmente, a essa altura, Cronos já havia, a pedido da mãe, cortado o saco de seu pai Urano, que caiu no mar, e a espuma, segundo a versão de Hesíodo, gerou Afrodite. Eu curto mais a versão do Homero que Afrodite é filha de Zeus e Dione, mais por uma questão de genealogia, mas a versão mais conhecida, justamente por ser a mais bizarra, é essa. Né, o Urano era um escroto, não sei, no pun intended, né? Mas ele era um escroto, e daí a Gaia pegou, falou pra vocês precisam me ajudar. Esse cara, ele é muito bosta, ele aprisionou os outros filhos, ela tinha uns filhos monstros, né? Os Ciclopes e os Hecatônqueros. Ciclopes, um olho só. Um olho só. Né? Os Hecatônqueros são criaturas que têm 100 braços e 50 cabeças, cada um. Né? Vai desenhar um negócio desse aí. Nossa. Tudo isso dentro dela, né? Não, daí ele aprisionou eles dentro dela. Quem que é esse daí? Vamos lá. Esse é o Cronos. Seria uma representação do Cronos devorando um dos seus filhos, que já é uma parte mais pra frente. Tá. Que já tá chegando dentro da Guerra dos Titãs. E as artes não tem como achar uma coisa consistente. Cada um vai representar de uma maneira. Entendi. De maneira mais monstruosa, tá? Eu gosto mais humana. Eu gosto da pegada mais videogame, do titã, do monstro, do negócio, Sei. mas que não existe uma versão certa. Mas mesmo essa imagem assim, do Cronos comendo, né, o filho, também tem uma referência, também tem um paralelo, uma metáfora com a vida, né? Tipo assim, o tempo vai devorando Sim. todos nós o tempo inteiro. Então assim, nós somos sistematicamente, diariamente devorados pelo tempo. Pô, né? essa metáfora é muito forte. Sim. É uma explicação póstuma, né? Que assim, não foi por causa disso. Depois que já deu aquela bagunça, puta, como é que nós vamos justificar o Cronos? Porque o Cronos, na verdade, era um deus da colheita. Ah, é? Entendeu? O Cronos, especificamente pai de Zeus, né? Porque o Cronos
com H, com O, ele sempre foi o do tempo, mas daí seria um outro, e daí eles se misturaram, depois, então são deuses diferentes. É que nem a Santíssima Trindade, é 3 coisas e é uma só, e não questiona. É assim, não tem muito o que fazer. Aí o Cronos, né, derrubou o pai, ele virou o novo rei dos titãs. Nesse momento